quadra de areia. Treino em Foco de hoje, na série Princípios Científicos do Treinamento Esportivo, nós vamos abordar um princípio chamado princípio da especificidade. E aqui nós já temos uma especificidade. Um piso arenoso ou uma quadra de areia onde nós pisamos e o pé fica bem aprofundado na areia, e um outro piso de grama, onde não ocorre a questão do pé penetrar para dentro do solo, penetrar para dentro da areia. Isso gera uma carga física totalmente diferente entre um deslocamento, seja ele deslocamento de corrida, trote ou caminhada na grama, seja um deslocamento de corrida, trote ou caminhada na areia. Então nós já estamos vendo uma especificidade do solo, do piso, aonde um indivíduo, um atleta que treine nesse piso, terá dificuldades em fazer deslocamentos corporais na areia por não estar habituado a esse tipo de resistência, a esse tipo de situação onde se pisa e o pé atola, ele entra para dentro da areia, gerando uma carga no deslocamento maior. Isso já é um exemplo de especificidade. Isso muda as questões de treinamento, onde nós podemos clarear melhor essa ideia para vocês. Se nós pegarmos atletas de voleibol e compararmos o voleibol de quadra com o voleibol de areia, a parte da preparação física desses dois atletas, dessas duas modalidades esportivas, não pode ser exatamente igual. Embora trate-se do voleibol, a exigência física, aqui eu não discuto a questão técnica, eu não discuto a questão tática. Estamos discutindo aqui a questão física. A exigência física do atleta na areia, ela é diferente devido ao piso da exigência física do atleta na quadra devido ao piso. Na quadra, um piso duro que permite maior capacidade de salto e um maior impacto de retorno ao solo. Na areia, um piso fofo que dificulta a capacidade de salto, gera uma resistência maior, exige um pouco mais de força muscular dentro do componente de potência, lembrando que potência é força vezes velocidade, e aqui na areia o componente de força cresce devido ao piso no momento do salto para o bloqueio, no momento do salto para o ataque. Então nós podemos ver que o piso já gera uma especificidade diferente numa mesma modalidade esportiva. Não mesma, mas uma modalidade esportiva muito similar, muito parecida, voleibol de quadra, voleibol de areia. Mas os aspectos físicos no qual essas duas modalidades são jogadas, a competição, a performance, ela é feita num piso diferente, arenoso, de um piso de quadra seco e rígido. E isso causa aspectos fisiológicos diferentes no atleta para treinar na areia ou para treinar na quadra. Então aqui nós já estamos discutindo especificidade. Lembrando do princípio da sobrecarga, nós deveremos conciliar o princípio da sobrecarga com o princípio da especificidade. Isso o profissional de educação física toma muito cuidado, porque o princípio da sobrecarga ele tem que se adequar a uma sobrecarga específica para o atleta, por exemplo, que pratica a modalidade na areia. E o princípio da sobrecarga ele tem que ser também específico ao atleta que pratica a modalidade de voleibol na quadra. Então nós temos que levar em consideração, dentro do princípio que nós já vimos da sobrecarga e adaptação, nós temos que levar em consideração o princípio da especificidade. Ele também, princípio da especificidade, vai reger as cargas, a dose de carga e como eu irei projetar essa carga com o atleta. Na areia, sendo mais específico para os atletas que jogam nessa circunstância de treino, ou na quadra, sendo mais específico para os atletas que jogam na circunstância de um piso fixo de quadra. Então isso é um exemplo do princípio da especificidade. Entrando dentro das questões do treinamento, eu já pontuei um ponto importante para vocês. Aqui, nos dois esportes, há necessidade de potência muscular de membros inferiores para ter capacidade de salto, analisando bloqueio e ataque. Por exemplo, dois fundamentos do voleibol. Aqui, dentro da capacidade de potência, a força muscular ela é mais exigida do que, por exemplo, na quadra. Por outro lado, se nós pegarmos ainda o quesito de potência, e lembrando sempre que potência é força vezes velocidade, o quesito velocidade, a qualidade velocidade, ela tem um padrão de desempenho diferente na quadra do que aqui na areia. Aqui a velocidade não é tão grande, por outro lado a força muscular é maior. Na quadra a força não é tão grande quanto aqui, por outro lado a velocidade é maior. Então nós já começamos a identificar dentro da potência muscular que o componente força e o componente velocidade não tem exatamente o mesmo peso para um atleta de vôlei de praia comparando com um atleta de vôlei de quadra. São circunstâncias diferentes do piso que geram circunstâncias de exigência de treinabilidade diferente dentro do princípio da especificidade.
Se nós compararmos, para tentar caracterizar ainda melhor esse princípio, caracterizarmos um nadador com um corredor, nós podemos pegar provas de fundo, tanto na natação quanto de corrida. Então nós podemos comparar que esses dois atletas, o nadador fundista e o corredor também fundista, de provas de fundo, eles precisam de alta dose de capacidade aeróbica. Essa alta dose de capacidade aeróbica ela é expressa, por exemplo, numa variável que nós trabalhamos na educação física, que diz respeito à capacidade aeróbica, de performance aeróbica, que é o VO2 máximo, ou seja, a capacidade máxima do indivíduo em consumir oxigênio, em absorver o oxigênio do ar ambiente, em transportar esse oxigênio pelo corpo e entregar esse oxigênio para os músculos ativos. Então, indivíduos que treinam tanto natação com provas de fundo, quanto corridas em provas de fundo, eles têm um VO2, eles têm um consumo de oxigênio extremamente elevado. Então nesse ponto de vista, VO2 máximo, o VO2 máximo ele é elevado tanto no maratonista, por exemplo, quanto no nadador de provas de fundo. Mas aí entra o princípio da especificidade. Se nós analisarmos do ponto de vista cinesiológico, nós vamos identificar que, obviamente, os corredores exigem uma carga muscular de resistência aeróbica muito maior para membros inferiores e, por outro lado, os nadadores, que fazem travessia, por exemplo, exigem uma carga muscular de resistência aeróbica muito maior, obviamente, para membros superiores. Diante dessas cargas diferenciadas, ora para membro inferior, ora para membro superior, nós começamos a identificar as adaptações ao treinamento. Nós começamos a pensar num princípio que nós já discutimos com vocês, que é o princípio da adaptação, aonde o corredor terá adaptações para melhorar o seu VO2, como também o nadador terá adaptações fisiológicas para melhorar o seu VO2 máximo. Mas os grupos musculares aos quais responderão melhor fisiologicamente a essa adaptação são diferentes. Obviamente, e é claro, que o nadador terá uma resposta mais eficiente na parte superior do corpo e membros superiores, tronco e membros superiores. E o corredor em membros inferiores, já que são musculaturas dessas regiões as mais envolvidas, ora para a corrida, ora para a natação. Se nós pensarmos em microvasos sanguíneos, se nós pensarmos em capilares sanguíneos, que são os microvasos sanguíneos, há um desenvolvimento desses capilares ao longo do treinamento aeróbico, nesses atletas de ponta. Nós chamamos isso de angiogênese, um desenvolvimento da capilarização. Esse desenvolvimento da capilarização num nadador vai ocorrer nas regiões musculares de tronco e membros superiores, já que são as regiões mais exercitadas do ponto de vista da resistência aeróbica. Por outro lado, para o corredor, a angiogênese, o desenvolvimento de novos capilares sanguíneos irão ocorrer em membros inferiores e, é claro, devido à maior exigência de carga em membros inferiores. Essa discussão fisiológica do desenvolvimento da angiogênese maior na parte superior do corpo ou na parte inferior do corpo, ela diz respeito ao princípio da especificidade. Então, se vocês prestarem bem atenção nos aspectos que eu fui discorrendo ao longo do programa de hoje, vocês vão identificar que o princípio da especificidade ele rege a carga de treinamento, o princípio da sobrecarga, como ele também rege as adaptações fisiológicas ao treinamento, ou seja, o princípio da adaptação. Esses dois princípios, sobrecarga e adaptação, estão correlacionados também numa tríade com o princípio da especificidade. Ou seja, a carga tem que ser específica ou o mais específica possível, assim como as adaptações irão ocorrer o mais específicas possíveis ao treinamento executado. Dentro dos panoramas de treinamento de força, você já deve ter ouvido falar dos treinamentos funcionais. A ideia dos treinamentos funcionais é justamente cumprir maximizar a capacidade do princípio da especificidade. O princípio básico do treinamento funcional é esse, é buscar o que o indivíduo necessita funcionalmente, ou na modalidade esportiva ou para o seu dia a dia, e buscar treinar o mais específico possível para aquelas necessidades. Nós vemos muito isso nos lutadores de MMA, onde eles fazem treinamentos bem diferenciados dos treinamentos clássicos que nós conhecemos. E nesses treinamentos mais diferenciados, o princípio da especificidade é muito pesado, é muito intenso. Se faz um treino extremamente funcional para a atuação na luta, na arte marcial. Enquanto que, por exemplo, a aplicação de um treinamento de musculação é totalmente voltado à luta. Não é um treinamento voltado a uma hipertrofia muscular, por exemplo, com exercícios clássicos como nós conhecemos. Então, na verdade,
O princípio da especificidade ele já existe há tempo, ele entra fortemente nos treinamentos funcionais e ele é extremamente importante de ser adequado ao treinamento que você faz. Então procure conversar com o seu educador físico, com o seu professor de educação física, discutir com ele essas questões e fazer o treino mais específico possível para as suas necessidades. Obviamente existem momentos do treinamento onde a especificidade tem um peso maior, que normalmente nos atletas é o mais próximo da competição, e existem momentos onde o peso da especificidade não é tão grande, que normalmente em atletas é quando nós estamos mais distantes temporalmente das competições que irão ocorrer. Bom pessoal, essa foi a ideia do Treino em Foco de hoje, na série Princípios Científicos do Treinamento Esportivo, um princípio extremamente importante de ser cumprido tanto para atletas quanto para indivíduos não atletas, e aí a visualização do treinamento funcional. Espero que vocês tenham entendido as lógicas gerais desse princípio, que possam discutir com o seu professor de educação física e, em cima disso, aprimorar os seus treinamentos. Esse é o nosso objetivo do Treino em Foco. Espero então que vocês tenham entendido e aguardo vocês até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Um dos aspectos do treinamento esportivo é a performance física do atleta, é a parte de cargas de treinamento e resposta físico-motora dele ao treinamento. Diante dessa divisão essa visão entre treinamento esportivo bem global, abrangente, e treinamento físico mais pontual, o Treino em Foco lança uma nova série, que vai se chamar Treino em Foco Princípios do Treinamento.